garantindo, né, a continuidade das atividades acadêmicas na nossa área. Então, hoje, para a nossa conversa, são convidadas professoras atuantes na alimentação coletiva e também no estágio supervisionado de alimentação coletiva. E a gente, então, tem hoje a presença da professora Suzana Padrão, que representa, então, nessa conversa de hoje, o Instituto de Nutrição da UERJ, a professora Flávia Milagres, da Unirio, e a professora Manuela Peçanha, da UF, né? Em nome de todo o meu eixo de alimentação coletiva, somos Mônica, Laís, Roberta, Adriana, Carol e eu. Queremos muito agradecer a presença de vocês. A gente sabe que a vida está um pouco diferenciada, então se dedicar a estar aqui com a gente é um motivo de muito agradecimento, tá? Em nome também das alunas que estão super envolvidas nesse evento, a Beatriz e a Marina, são nossas monitoras, que fizeram a arte, a inscrição. Quero também agradecer muito a elas, né, para viabilizar de alguma forma também esse nosso encontro. Bom, antes da gente abrir a palavra, né, que vou fazer uma muito breve introdução, só para a gente pautar um pouco a nossa conversa. A gente tem desde abril, né, com o parecer emitido foi na verdade uma aprovação de um relatório emitido por uma comissão no Conselho Nacional de Educação em 28/4 desse ano, que visou, na verdade, nesse relatório, reorganizar o calendário acadêmico e já, de alguma forma, sinalizou a possibilidade de ensino à distância. Em seguida, vem uma portaria, a portaria 544, do dia 16 de junho, né, agorinha, foi publicada, então, no Diário Oficial, né, pelo Ministério da Educação, a extensão do prazo até dia 31 de dezembro desse ano, das atividades no modelo remoto também. Nessa portaria há um aceno da possibilidade do estágio ser remoto, a depender das características desse estágio, em que curso ele está, e aí faz alguma menção à publicação de abril, né? Falando então de cursos como da área de educação, de ciências sociais. E aí, no nosso caso específico, ontem foi votada uma resolução, e aí eu estou falando da UFRJ, mas seria uma ótima oportunidade de vocês dizerem como é que isso funciona também, né, de vocês. Ontem, então, foi colocado que há a possibilidade, então, de ser realizado de forma remota, e aí respeitadas as especificidades de cada curso ou atividade profissional, então autorizada, se assim for, né, da escolha do corpo docente e do discente, a possibilidade de ensino remoto para diferentes disciplinas, e dentre elas o estágio, não dentre as disciplinas, porque é uma outra categoria aqui na UFRJ, mas a possibilidade do estágio remoto. Bom, então a ideia aqui é a gente começar com quem puder começar, quem tiver mais à vontade para começar, dizendo como que vocês estão vivendo esse momento de estágio, né? Na verdade, se vocês puderem brevemente dizer como se dava antes da pandemia o estágio de alimentação coletiva e o que está no panorama de caminhos. A gente ainda está se apropriando desse material que foi votado ontem, né, no Conselho Universitário, e a gente vai amanhã ter um encontro com os alunos sobre essa discussão do estágio. Então, hoje é um momento muito bacana da gente trocar algumas informações. Quais são as potencialidades, quais as fragilidades, como que vocês pensam isso? A gente tem muitas reflexões daqui, que a gente também vai colocar junto nessa roda, mas eu gostaria de abrir, então, para vocês. Então, só para retomar, que vocês pudessem dizer como se dava esse estágio, como é que é o momento atual e como é que essa discussão da possibilidade de um estágio remoto está acontecendo na universidade de vocês, certo? Aqui, rapidamente para dizer, a gente tinha estágio em alguns locais aqui de Macaé e alguns fora. A gente tem, no nosso estágio, a característica de 20% da carga horária poder ser teórica, então são cursos que se faz e a carga horária é contabilizada, mas 80% é em loco. No campo mesmo de estágio, esse estágio é supervisionado, né?
Nesse momento estamos parados, somente as atividades de 20% teórico podem ser desenvolvidas pelo aluno, né, assistindo cursos, enfim, outros materiais, mas o estágio não está se dando de forma remota, e essa discussão, a gente tem muitas críticas, muitas questões a serem levantadas, certo? Então, vou abrir um pouquinho para a gente fazer uma rodada. Eu pensei da gente, que cada um pudesse falar em torno de 15 minutos nessa primeira rodada e depois a gente fazer uma reflexão em conjunto, certo? Então, quem gostaria de começar? Posso começar. Certo. Então, vai lá, Suzana. Bom, eu vou tentar... Boa tarde a todas e a todos. Agradeço o convite. Na realidade, é extremamente oportuno, porque ainda mais que Flávia está aqui, né? Final do ano passado, eu e Flávia tentamos uma conversa para discutir um pouco os nossos estágios, né? Como andavam as unidades, tal. Então, acho que isso vem... A gente não conseguiu por conta da pandemia, mas calhou da gente estar aqui hoje juntas, né? E quem sabe a gente consegue até ampliar né, nosso coletivo e as nossas preocupações. Bom, vou falar rapidamente. O nosso estágio Alimentação Coletiva, ele tem mais ou menos em torno de 25 alunos por semestre, dividido em dois grupos de 13, 14 alunos. Eles são realizados basicamente em unidades de empresas, né? Empresas que a gente conhece como alimentação coletiva ou gestoras de serviços de alimentação, né? A gente trabalha com 3 ou 4 empresas, a velha Sodexo, ou Sodexo agora, né? Na minha época ainda era Sodexo, agora já é Sodexo. A GR do Brasil, a Gili, que está ali no INCA, por exemplo, a gente sempre tem estagiários ali, e a empresa que atua na própria universidade, no Hospital Universitário Pedro Ernesto e no restaurante universitário. Algumas unidades recebem 2 alunos, horários diferentes, de manhã e à tarde, e além dessa modalidade, a carga horária, normalmente esse estágio dura de 8 a 9 semanas, então 2 semestres, 2 grupos, né? E fazendo o total dos 2 grupos de 15 a 16 semanas. Ele tem uma totalidade de 300 horas e a gente cumpre parte dela, a gente se reúne, nos reunimos com os estagiários semanalmente para discutir um roteiro que a gente tem previamente, que a gente entrega a eles e a própria os nutricionistas das unidades. Eu hoje estou na coordenação, mas normalmente nós somos 3, 4 professoras, dependendo do grupo de alunos, que faz a supervisão. A gente se reúne semanalmente para discutir esse roteiro e a gente realiza visitas nas unidades para conversar com o nutricionista, ver se o estagiário, o estágio, o estagiário estão caminhando bem de acordo com as expectativas, tanto nossa quanto deles. Além dessa modalidade, a gente tem uma modalidade que a gente chama de internato, né? Que tem todas as áreas de estágios, né? Não só de alimentação coletiva. Ele ocupa o semestre inteiro e ele tem em torno de 600 e poucas horas, né? Então, o aluno é opcional, quem opta por fazer o internato, ele acaba estendendo um pouco seu tempo de formação, mas ele pode fazer as 4 áreas, fazer uma área, 2 áreas, enfim, ele escolhe o que ele pretende fazer. Bom, que mais? Eu dei uma notadinha aqui para não esquecer de nada. A gente tenta, de acordo com as unidades que as empresas disponibilizam, a gente tenta escolher unidades que tenham uma infraestrutura adequada, ou pelo menos que se aproxima do que é adequada, e a gente acha também muito importante que o nutricionista da unidade esteja envolvido no processo de estágio. Quem faz supervisão, vocês sabem que nem isso. Aliás, isso era o tema que eu e Flávia pretendíamos discutir. Talvez a gente possa fazer uma rodada lá no final, quer dizer, como é que os estágios, fora desse período, quanto o aluno é acolhido, quantos alunos são acolhidos, quanto eles conseguem trocar com a unidade, com o nutricionista. Óbvio que isso depende também do próprio aluno, de quanto ele está inserido, interessado, quanto ele busca se inserir na unidade. Tem uma troca ali, mas a gente
às vezes tem dificuldade pelo dia a dia, a correria da unidade, de encontrarmos unidade que o aluno se sinta acolhido, né? Porque todos os outros estágios, no nosso caso, são realizados dentro da universidade. Clínica, tecnologia e própria saúde pública e unidade de saúde, que tem uma, ou então na Policlínica Piquet Carneiro, que são, né, são organizações da universidade. No caso da alimentação coletiva, é onde ele, pela primeira vez, ele vai para uma empresa. Então, ele tem, assim, né, um momento que seria importante esse acolhimento. Bom, então, eu acho que nós já tínhamos problemas antes e que a gente estava tentando, querendo resolver. Espero que a gente, por isso que eu comentei de a gente poder... Qual era a minha intenção? É me aproximar um pouco mais, porque eu vou ter a coordenação esse período né, da empresa, do nutricionista, que a gente possa, né, ter uma ação, uma atitude, um roteiro que atenda tanto a unidade quanto a formação do aluno, né? Atualmente, a gente não tem, né, nós não realizamos nenhuma atividade de estágio, até bem porque nós temos estagiários em escolas, as escolas estão fechadas, escolas privadas, então não adianta um aluno estar em campo, o outro não está, né? Os alunos têm dificuldade em se deslocar por conta do isolamento e da pandemia, né? Quer dizer, alguns moram muito longe, dependeriam de várias, né, de transporte público e nem sempre estava acessível. Mesmo no Pedro Ernesto, a nutrição clínica também optou por suspender os estágios nesse período. Então, nós estamos com os estágios suspensos, nós estamos realizando reuniões semanais com os alunos, um grupo de estágio que estariam em alimentação coletiva. Os temas discutidos são os mais diversos, assim, foi muito mais uma intenção de mantê-los próximos à universidade nesse momento de pandemia, até porque eles estavam muito assim, no limiar de acabar de se formar, e isso foi interrompido. Bom, a vida de todos nós acabou virando de ponta cabeça, mas deles, né, igualmente. Então, a gente se reúne, é uma atividade opcional, ela não é obrigatória, nem sempre tem adesão de todos os alunos que estão no estágio, e a gente tem temas, a gente discutiu no início, temas mais ligados a... Mariana, se fosse o meu tempo, eu não estou... Você me dá um toque? Quando Pode estiver deixar, pode acabando. seguir. Não, tá ok. Obrigada. Nós discutimos temas mais associados à pandemia, como delivery, como o impacto que isso teria no Mauã, que as UANs que estão funcionando, no planejamento de cardápio e né, na mão de obra, nos trabalhadores da UAN, enfim. E depois a gente foi ampliando. A gente tem alunos fazendo seu trabalho de conclusão de curso, seu TCC, discutindo alguns filmes. A gente resolveu passar os filmes de temas diversos. E agora a gente, terça-feira, essa é uma terça, as reuniões ocorrem terças-feiras, e a próxima terça, não sei se vocês receberam, vai ter um debate sobre restaurantes universitários. Estão sabendo? Então, a gente resolveu disponibilizar esse dia para que eles assistissem esse debate. Enfim, bom, isso eu acho que é o estado que a gente está. Agora, a gente, na realidade, a UERJ, ela não está atrelada necessariamente a todas as decisões do Conselho Nacional de Educação, e nem do MEC, né? Ela tem um conselho estadual próprio, portanto, nem todas as resoluções elas atingem diretamente a UERJ. Mas a UERJ está no movimento, né, nesse momento, via Conselho Universitário e Conselho de Ensino e Pesquisa, em começar a discutir as atividades remotas. Parece que existe um consenso, tanto na universidade como na nutrição, apesar dessa resolução que possibilita a área de saúde realizar estágios remotos. Isso não existe por enquanto, um consenso de que os estágios não devem ocorrer de forma remota. A gente da nutrição também ainda estamos começando a discutir isso, mas isso, né, é uma posição que a gente está defendendo nesse momento, considerando que o estágio ele é uma atividade, né, eminentemente prática. A gente não tem nem essa carga horária teórica no currículo.
Então, ele, por ser eminentemente prática, a experiência que o aluno realiza no campo de estágio é o que é o fundamental da sua formação, é assim que a gente entende. Então, realizar o estágio de forma remota seria, né, impedir que o aluno tivesse essa vivência. Então, eu, pessoalmente, a gente não aprofundou muito esse debate, mas eu acho que, assim, existe um dos nossos internos, nós temos 2 nesse período, está realizando algumas atividades de forma remota, mas ele já havia começado em janeiro seu estágio. Então, algumas atividades administrativas ele está assim, ajudando a unidade nessas atividades. A única coisa que me vem à cabeça que poderia justificar esse estágio remoto é a necessidade do aluno se formar mais rápido. Bom, mas ele vai se formar para quê? No sentido de... Estou dizendo isso assim, de forma bastante doída, né? Porque o nosso mercado de trabalho está um caos, né, gente? Eu acho que os meses que nós passaremos pós-pandemia, eles serão tão graves e tão desarrumados como o período de pandemias, com outros problemas mais graves. Quer dizer, o desemprego está nas alturas, as desigualdades sociais elas vão, né, se acirrar bastante. Com isso, todos os problemas que advêm das desigualdades e do desemprego, né? Todas as pesquisas que a gente olha apontam, né, para um PIB diminuindo 10%, para a desigualdade aumentando, para o desemprego aumentando. Então, enfim, se o cenário é esse, será que vale prejudicar, né, a formação, que seria muito mais adequada, com uma experiência de estágio, né, uma experiência vivida do seu estágio presencial, né, para que ele possa se formar mais rápido? Eu não ouvimos os alunos ainda, mas se esse é o motivo, que me parece que esse seria, eu acho que talvez não justifique essa perda de qualidade e na formação dele para poder antecipar ou, né, tornar a sua estadia, a sua estada na universidade um pouco mais rápida. Bom, acho que foi isso que Em suma, eu acho que é isso. Em relação ao estágio remoto, a gente acredita que não vale a pena, que é melhor a gente... O que eu tenho dito esse momento, eu acho que a principal questão para a gente é paciência, né? A gente tem sido testadas o tempo todo para termos paciência para tudo, porque a quantidade de problemas, né, que a gente se vê envolvida é tão grande que, se nós não tivermos tranquilidade, calma e paciência para poder percorrer esse trajeto e esse caminho que nos aguarda aí à frente, infelizmente, ainda mais para o nosso Estado, né? Nosso Estado, mais uma vez, ele parece que ele é campeão dos problemas, né? Na UERJ, por exemplo, a gente já está com receio de ficarmos mais uma vez sem salários, enfim, que já aconteceu uma vez. Então, assim, são uma quantidade de problemas grandes, então não adianta a gente querer apressar isso. Me parece que a gente tem que ter paciência e aguardar os acontecimentos e ir andando à medida que eles possam ir aparecendo e a gente vai conseguindo ultrapassá-los. Bom, depois a gente vai debater. Muito obrigada pela... Com certeza que sim, essa primeira explanação, né, de como se dá o estágio, como está agora, e você já colocou aí a visão do curso em relação à possibilidade do remoto. Nem sempre a emergência da situação que a gente está vivendo, que nos coloca uma urgência de ação justificada, né, porque os resultados às vezes não fazem o menor sentido, né, desatar os laços talvez com a universidade de forma apressada, talvez não seja a melhor saída para os alunos quase concluintes, né. Vamos lá, então, Manuela ou Flávia? Quem gostaria? Posso falar. Gente, então, vamos lá, noite. Manuela da UF, né? Da UF, isso. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer, né, poder participar dessa reunião, até porque eu entrei recentemente na UF, e eu entrei, na verdade, no ano passado, né, no finalzinho do ano. Então, assim, eu estou tentando me apropriar, né, de todas as considerações relacionadas à nossa área dentro da alimentação coletiva lá. Infelizmente, a gente teve
momento, né, de parada das nossas atividades presenciais por conta da pandemia. Mas, enfim, quando eu entrei na UF, eu fiquei na coordenação de estágios, né, de estágios de alimentação coletiva. Na verdade, a gente tem um grupo, né, dentro do nosso departamento da alimentação coletiva, onde a gente tem mais 6 professores que, né, junto, a gente acaba pensando, né, o estágio de alimentação coletiva. E aí eu vou falar um pouquinho, então, de como se dá o estágio, né, de acordo com essa minha recente experiência, né, lá na UF. O nosso estágio ele acontece no 9º período, né, ele tem em torno de 240 horas práticas, então a gente também, assim como na UERJ, não tem nenhum momento dessa parte teórica. Esse semestre a gente estava com 25 alunos matriculados, né? Então, o início dos estágios seria no dia 16 de março, que foi justamente quando a gente teve a paralisação, né, das nossas atividades, então a gente não chegou a iniciar a atividade. Como é que se dá o estágio, né? A gente tem alguns campos que a gente já tem esse convênio com a UF, então a gente tem alunos alocados no restaurante universitário, no Colune, que é a escola, né, que a gente tem lá, na creche da UF. A gente tem alunos alocados em restaurantes comerciais, hotéis, né, e outras empresas também que a gente tem esse convênio, até a partir de concessionárias, né, como o caso da GR, que a gente trabalha lá com algumas nesses locais. E aí esses alunos eles têm em torno de 8 a 10 semanas para cumprir esse estágio. A gente tem, na verdade, 2 turmas, a gente acaba separando essas turmas, porque enquanto eles estão fazendo a alimentação coletiva, eles também fazem o estágio de nutrição clínica. Então, uma parte faz o estágio de alimentação coletiva, outra parte faz de clínica, e depois a gente tem a inversão dessas turmas, né? E aí a gente tem esses professores fazendo parte, né, desse setor de alimentação coletiva, fazendo a supervisão desses estágios, então a gente se divide, né, de acordo com os locais de estágio, para que a gente possa fazer essa supervisão, e semanalmente a gente faz reuniões com esses alunos, né, cada professor com seus respectivos alunos, para que a gente possa, então, fazer esse acompanhamento, né? Eu, enquanto coordenação, eu tenho estado em contato um pouco maior com os locais de estágio também, né, com os nutricionistas dos locais. Aproveitei até esse período agora para entrar em contato para saber como é que estavam as condições, né? Porque alguns lugares pararam, outros não, e aí a gente queria saber como é que estava o panorama, né? E quais eram as perspectivas dos locais também, porque a gente fica pensando como é que vai ser daqui para frente, né? Então acho que há uma ansiedade não somente dos alunos, mas uma ansiedade nossa enquanto professor, enquanto coordenador, né? Então a gente fica realmente com uma preocupação em saber como é que vão se dar os nossos estágios, e até mesmo por conta da segurança dos nossos alunos nesses locais, porque acredito eu que, como a grande maioria dos locais, principalmente em restaurantes comerciais, a gente tem um espaço muito pequeno, né? Então, assim, a gente já tem uma redução, às vezes, né, nesses locais, do número de funcionários por conta do que vem acontecendo. Imagina ter que colocar mais algum outro, né, outra pessoa lá, um ou 2 alunos, para conseguir fazer o estágio, enfim. Então, entrei em contato com essas pessoas, né, com esses nutricionistas dos locais de estágio, para a gente saber como é que está acontecendo, né, qual é a previsão, o que eles têm, né, de efetivo lá, até para a gente saber se a gente teria a possibilidade de retorno de estágio em algum momento nesses locais, né, até porque a gente ficou um tempo aí bastante afastado. Então, como eu falei, né, a gente começaria o estágio no dia 16 de março. Normalmente a gente faz 2 reuniões, uma no início e outra no final. Essa reunião eu faço com os alunos para que eles possam, né, se inteirar do estágio, né, para que eles possam saber da questão de conduta, comportamento, né, e a gente sempre costuma fazer essa primeira reunião e ao final eles apresentam um trabalho do que eles desenvolveram, né, do que eles observaram dentro do local de estágio. Então, assim, como eu entrei no final do ano passado, eu peguei, né, o finalzinho desses eventos que estavam acontecendo no final do estágio. E aí fiz uma reunião com a turma que entraria no estágio desse semestre, né, até para me apresentar, enfim. E aí, esse semestre, a gente faria a nossa primeira reunião, que não aconteceu, que foi no dia 16, né? Então, eu enviei e-mail aos alunos, né, para avisar dessa nossa
desse não início, né, das atividades. Eu avisei os locais de estágio também, e assim a gente permanece, né? A gente não tem ainda nenhuma definição, né, de fazer alguma atividade com os alunos. A questão do acesso também, né, à internet, o acesso remoto, é uma coisa que me preocupa bastante. Então, assim, isso é uma coisa que a gente, dentro da UF, dentro do curso de nutrição, a gente vem falando bastante nessa questão do acesso, que é uma preocupação, né? E eu não participo do NDE, mas essa semana teve uma reunião do NDE e ficou dentro né, do que a gente tem hoje, né, de disponibilidade em termos de legislação, o curso de nutrição não acataria a atividade remota para estágio. Até porque a gente entende, assim como a professora Suzana falou, a gente entende que o estágio é uma atividade prática, né, e que essa prática, essa vivência, ela é extremamente importante para o aluno, né? E eu particularmente acho que não só pela questão do aspecto estrutural, né, que a gente tem ali o aluno dentro de uma unidade, no gerenciamento, enfim. Além disso, né, até a questão da vivência, das relações interpessoais, que eu acho que é extremamente importante nesse momento de aprendizado do aluno. Né? Então, assim, eu não consigo visualizar nesse momento, né, como seria... Leonardo, já desmontou tudo, caramba. Só um minutinho, eu vou pedir para as pessoas que não estão falando desligar o microfone, que a gente teve uma interferência agora. Desculpa, Manuela, pode continuar. Nada, que isso. Então, eu não consigo visualizar exatamente, né, a gente perder esse espaço prático, né, ser substituído, por exemplo, por alguma atividade remota. Né, eu não consigo visualizar isso. Alguém perguntou a carga horária do estágio, são 240 horas. Eu vi aqui que apareceu aqui no chat. São 240 horas de estágio, tá? E eu acho que basicamente isso, assim, não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, que eu também fiz uma colinha aqui, né? Mas basicamente isso. Dentro do que a gente tem hoje, né, em termos de legislação, né, o curso de nutrição, ele entende que o estágio precisa ser presencial, né? Então que a gente não teria como fazer essas práticas de uma forma remota, né? Ou qualquer outra atividade que pudesse fazer essa substituição da carga horária prática desses alunos. Certo, Manuela, obrigada aí por nos trazer as informações da UF, da terra de Niterói. Vamos então a Flávia, né, da Unirio. Flávia, então, como é que era, né? Como é que se dava esse estágio e em que pé estamos na Unirio? Sim. Bom, eu queria, primeiro, boa noite já, né, para todo mundo, e agradecer o convite. Eu, na verdade, quando a Mônica conversou comigo, a gente ainda nem tinha essa portaria, o tema era estágio, né, Mariana, como você falou, mas ele acabou caminhando um pouco para isso, para essa questão do estágio remoto, não era... Isso entrou na pauta, né, nas discussões das últimas semanas. Na Unirio, o estágio de alimentação coletiva, ele tem 220 horas. Ele não acontece só no último ano do curso, né, como às vezes acontece em algumas instituições, o aluno completa todas as disciplinas e só então ingressa no estágio. Na Unirio, ele pode, desde que ele tenha cumprido as disciplinas que são pré-requisitos para o estágio de alimentação coletiva, ele pode puxar o estágio e estar fazendo outras disciplinas. Isso implica num arranjo específico, às vezes. Em relação à margem, né, de 20% da carga horária realizada de forma teórica, né, a gente aproveita isso no estágio de alimentação coletiva justamente para fazer as reuniões de orientação, as apresentações de atividades que são realizadas nos estágios. Então, a gente aproveita, não tão formal, porque num estágio de 220 horas, isso significa 44 horas, a gente não usa isso tudo especificamente, mas a gente lança a mão disso, sim, como está previsto nas diretrizes. O estágio, atualmente, ele está suspenso desde o dia 16 de março, né? Foi suspenso
em todas as áreas, não só de alimentação coletiva. E, assim, a situação que a gente tinha de distribuição dos alunos em março, a maior parte das vagas que a gente tem, 1/3 delas, estão concentradas em unidades voltadas para a indústria e para o comércio, né? E aí eu não estou falando de restaurante comercial, mas de grandes redes de supermercado, enfim, atacadistas, né? E aí, em contato com essas unidades, qual é a situação delas ultimamente, né, ou nos últimos tempos? Algumas interromperam 100% das atividades, outras diminuíram muito a demanda, então, ou porque as pessoas estão em home office, então só está trabalhando com serviços essenciais, então a unidade está servindo bem pouquinha refeição. Em outras, né, pararam completamente. O nutricionista, embora não tenha sido demitido, a equipe que trabalha, né, os manipuladores, foi toda demitida, por exemplo. Tem outras unidades que o nutricionista está passando por capacitações, enfim. Então, no momento, não teria nenhuma condição de receber estagiários, né? E por outro lado, assim, então é um cenário bem ruim, vamos dizer assim, né? A situação não é muito animadora. Por outro lado, a gente também tem algumas outras que, como por exemplo, no setor de refeições prontas, congeladas, que aumentaram a demanda nesse período. Então, e que teriam condições, possivelmente, de receber até estagiário. Um outro grupo de unidades que também recebe muitos estagiários são os hospitais, né? Então, eles mantiveram o seu funcionamento, no momento não estão com estagiários porque a gente suspendeu, mas a unidade continua funcionando, mas os relatos, assim, é que a situação está muito difícil, né? E especialmente no início ela foi muito complicada, apesar das adaptações de protocolo, enfim, houve muitos afastamentos, algumas pessoas perdidas na equipe, ou que perderam familiares. Então, assim, a minha percepção, conversando com alguns preceptores, é, assim, de um certo esgotamento até, né? Tanto pelo trabalho intenso, quanto pela exigência da situação, a tensão e a incerteza da situação, tá? Um outro grupo que aí se divide em mais 1/3 de estagiários, que seriam escolas, restaurantes comerciais e as instituições públicas, o próprio restaurante universitário da Unirio, eles estão fechados, né? As escolas estão todas fechadas e o cenário, assim, ainda é muito incerto, né, em relação a quando vai retornar. O próprio restaurante universitário está fechado, né? E no caso dos restaurantes comerciais, o que a gente vê também é um cenário bastante complicado. Algum espaço, por exemplo, para as consultorias em delivery, para quem foi se adaptando nisso, mas outros relatos de redução de 80% da cartela de clientes, enfim. Então, numa situação muito, muito complicada. Estou comentando isso assim, em relação ao cenário que a gente tinha em março, onde os alunos estavam distribuídos, e a mudança radical para o cenário que a gente tem agora, e que eu imagino que vai ficar para o futuro, assim, né? Mesmo numa retomada, ela não vai se dar em 100%, né? Tanto em relação à capacidade dos restaurantes, que vai ter que ser limitado, os salões, o distanciamento de mesas, enfim. Ninguém vai conseguir operar com 100% de capacidade, né? Muito poucos vão voltar nesse ritmo. E em termos de cenário, o que a gente observa, assim, as empresas maiores, com quem a gente mantém convênios, parceiros, tem uma margem maior, até porque tem um capital maior para se sustentar, para sustentar as operações, e as menores realmente numa grande dificuldade de manter o negócio, né?
tem duas coisas assim que um pouco me preocupam, pensando num cenário futuro para retomada, né? Eu tenho ouvido assim bastante uma fala de que as empresas vão voltar enxugando, a unidade se tornando mais leve, os restaurantes mais leves, sabe? E aí isso me preocupa um pouco do que isso na prática significa, né? Por um lado, a gente pode imaginar que pode ser uma oportunidade até para nutricionistas, inclusive até para estagiários, né? Em relação a mostrar sua capacidade de trabalho, controlar desperdício, que não vai poder sobrar espaço para nada disso, né, no futuro. Mas, por outro lado, me preocupa se isso não significa uma postura ainda mais predatória em relação, por exemplo, à mão de obra, à exploração, quando se fala em enxugar, em ficar mais leve, né? Então, uma tendência à redução de quadros, que em muitos casos vai ser necessária, mas sem a redução do serviço na mesma proporção. A gente também ouve muito dos nutricionistas a questão da redução de salários e a redução de jornada, né? Suspensão dos contratos de trabalho, que foi lançado, enfim, as empresas lançaram mão disso tudo nesse momento. E isso impacta diretamente os preceptores, a equipe, enfim. E aí, em relação a como a gente tem, como o estágio tem, a gente tem pensado o estágio na Unirio, a gente está aguardando, na verdade, a situação da universidade, um posicionamento dos conselhos superiores em relação ao calendário. Então, hoje o calendário da universidade está suspenso. Isso que você relatou no início, né, Mariana, que a UFRJ deliberou ontem, publicou, a gente ainda está aguardando, né? Então, foram formados grupos de trabalhos pela reitoria para a elaboração de um plano de continuidade das atividades acadêmicas. Ele tinha um prazo para ser entregue no meio de junho e ele foi prorrogado para o início de julho. Então, isso ainda vai ser aprovado. A gente não tem exatamente ideia do que vai acontecer, se a gente vai ter um calendário suplementar, como é que a coisa vai se materializar de verdade. E aí, nesse tempo, eu, de certo modo parecido com a Manuela, fui fazendo contato com alguns parceiros, não muito pensando em se dá para receber estagiário ou não, porque isso não estava sendo colocado ainda na mesa, né? Mas para entender qual era a situação que eles estavam passando e se tinha alguma coisa até que a gente pudesse fazer. Tem muita gente precisando mudar protocolo, né? Precisando de material, enfim. Mas aí a gente começou, então, a pensar, apesar da gente não ter uma posição definitiva ainda da universidade, na hipótese de acontecer um calendário suplementar, enfim, ou algo parecido, como é que ficaria o estágio, né? As coordenações de curso, que na Unirio são 2 cursos, o integral e o noturno, elas encaminharam para os alunos, fizeram um levantamento sobre as condições, tanto materiais quanto condições de saúde, até psicológicas, né, dos alunos, na hipótese de aulas remotas. Isso não se referia ao estágio, era um levantamento geral. E aí a gente sentiu necessidade, né, o grupo de professores, e aí não só da alimentação coletiva, mas de todos os estágios, de entender um pouco melhor como os alunos estavam pensando, os alunos que estavam matriculados, né, ou que são matriculados no momento, nesse estágio que está suspenso. E então a gente elaborou um formulário, que também não era só para alimentação coletiva, para todos os estágios, e ele começou a ser disponibilizado para os alunos, por coincidência, hoje. Né? Mas eu cheguei a dar uma olhada nele no início da tarde, como é que estavam as respostas, a gente já tem um percentual bom de respostas, e assim, me parece que foi uma decisão acertada, assim, buscar mais informações, porque essa é uma situação que a gente está muito delicada, muito difícil de decidir
o que é melhor, o que pesa mais, fazer o estágio numa condição de muita insegurança, adiar o estágio, fazer remotamente, enfim. Então, nesse sentido, eu acho que foi bom, vai dar elementos para a gente discutir. Então, em relação a essa questão do estágio remoto, a gente não tem uma posição ainda, né, do curso de nutrição, a gente não definiu isso ainda, a gente está discutindo essa possibilidade e como é que seria esse estágio remoto. E assim, o que eu vou dizer, na verdade, minha posição é como eu vejo, né, os pontos que eu vejo. Né? A gente vinha até então seguindo a portaria 343. E foi com muita surpresa, na verdade, que eu vi aquele parecer do CNE. Sem entender muito bem, né, assim, na verdade, que eles estavam incompatíveis, os dois, e, na minha opinião, não ficou muito claro, né, o porquê dessa mudança de posicionamento. E aí depois essa portaria 544 selando as coisas que, enfim, está valendo o que está no parecer. Então, mas em relação à realização do estágio remoto, assim, na minha opinião, tem uma questão que é o fato do estágio ser realizado num campo de atuação profissional, né? Por mais interessante, por mais criativa que seja qualquer atividade remota que a gente consiga elaborar, né? Esse aprender a fazer no campo propriamente dito não vai ter como reproduzir, né? Então, tem uma série de habilidades que são técnicas, que são, eu imagino, até mais fáceis de serem aprendidas ou estimuladas remotamente, mas tem também aquilo que não faz parte dessas habilidades técnicas e que o aluno precisa desenvolver no estágio, né? Eu entendo que a gestão de uma unidade, aí pensando no estágio em alimentação coletiva, a gestão de uma unidade é uma prática que é social. Então, é diferente daquilo que a gente, às vezes, tem idealizado, que todas as decisões vão ser tomadas com base em informações formalizadas, né? Todas certinhas e que vai acontecer sistematicamente, como às vezes a gente discute, sistematizado. E quando a gente chega, aí a gente vê que não é tão sistematizado assim. Tem as decisões são atravessadas por uma série de questões, de hierarquia, de regras, né, de conduta, de laços de amizade, de solidariedade, enfim. E isso não vai ser possível, entende? Então, o que a gente vai abrir mão e o que não dá para abrir mão, né? Em relação à realização do estágio presencial, né? Deixa eu ver, eu também fiz uma cola. Mas eu acho que é isso. Assim, a gente ainda tem algum tempo, Mariana, ou não? A gente vai fazer uma segunda rodada. Então, beleza. Então, acho que foi ótima essa sua primeira explanação aí de como está a Unirio. Chegou à conclusão que estamos em situações muito semelhantes. Temos aqui muitas colegas docentes e também muitos alunos presentes, né? Temos em torno aí de 100 pessoas nos assistindo. Quero agradecer mais uma vez aí o interesse nessa temática que não é só nossa, de muitos outros colegas e também dos alunos envolvidos. Eu acho que talvez um dos mais interessados, né, nesse assunto. Eu vou, antes da gente rodar uma segunda e última, porque infelizmente a gente tem que entregar a sala, né, a salinha às 18h30, então, antes, eu só vou pedir para a Mônica, que atualmente é a coordenadora do estágio de alimentação coletiva aqui, que faça um breve resumo de como é o nosso estágio, como está nesse momento. Tá bom, Mariana, obrigada. Pode deixar que eu vou falar rapidinho.
Então, o nosso estágio aqui, gente, ele contempla 270 horas. Até o ano passado, a gente cumpria essas 270 horas de forma integral, prática, na unidade. Porém, com o aumento de número de alunos concluintes, hoje a gente está com 36 alunos matriculados, e pelo baixo número de vagas que a gente tem de locais de estágio aqui em Macaé, porque a gente também é igual na UF, a gente faz a nutrição clínica e a alimentação coletiva. E a nutrição clínica aqui, a gente tem um probleminha com vagas, porque o principal hospital da cidade não oferece estágio curricular. Oferecia, mas teve um problema, enfim, problemas políticos, e aí não oferece mais. Então, teve uma queda dessas vagas e a gente tem que fazer concomitantemente. Então, a gente aderiu os 20% da carga horária teórica, até 20%, né? Então, a gente faz, na verdade, 220 horas de carga horária prática e 50 horas de carga horária teórica. No início, a gente pensou em fazer encontro com os alunos, mas não sei se é conhecimento de todos, aqui no FRJ Macaé, a gente não tem espaço físico, sala de aula disponível para encontrar esses alunos, é muito complicado conseguir sala de aula fora dos horários. E aí a gente começou a indicar cursos que eles pudessem fazer de forma online para poder cumprir essa carga horária teórica. Então, o nosso estágio, a gente dividiu esse semestre, por exemplo, em 3 turmas. Então, a gente começou o estágio, na verdade, dia 10 de fevereiro. Então, a gente começa o estágio antes do período letivo começar. Como ela é uma RCS, ela pode acontecer durante todo o ano. Então, a gente tem essa prerrogativa. Então, a gente começou o estágio dia 10 de fevereiro. E quando a gente parou dia 16 de março, faltavam 15 dias para nossa primeira turma terminar o estágio, né? Completar a carga horária de estágio. Faltavam apenas 15 dias. E, inclusive, no dia que parou tudo, ia fazer uma reunião para sortear os locais, né? Para a escolha dos locais dos próximos estagiários. Então, infelizmente, a gente teve que parar. O nosso estágio aqui, os alunos, eles fazem um relatório de estágio e, além disso, um plano de ação. Baseado na ferramenta 5W2H, então eles têm as atividades, né, de avaliação desse estágio, além de cumprir toda a carga horária e todos os quesitos lá que são avaliados tanto pelo preceptor quanto pelo professor supervisor. Então, é basicamente isso, a gente está parado, a gente tem estágios aqui em Macaé, em Rio das Ostras, e a gente também tem no Rio, como a gente tem convênio com a Sodexo, com a Sodexo, né, agora, a gente tem também alguns estágios no Rio, mas para aqueles alunos que têm possibilidade de fazer estágio no Rio. Não são todos os alunos que têm essa possibilidade, alguns se interessam, outros não, até porque no 8º período eles estão fazendo TCC1, então às vezes precisa dos encontros aqui, e eles são muito engajados em projetos de extensão, projeto de pesquisa, então às vezes fica inviável ficar indo para o Rio, né, fazer o estágio no Rio e depois cumprir com essa carga horária dos projetos. Então, eu até tinha, né, aluna no Rio agora, dessa última vez, nessa última turma que parou, e já tinha uma aluna já interessada também no estágio na próxima turma. Enfim, e aí a gente, além de ter todas as questões de cumprir carga horária, a gente ainda tem poucas vagas, né, de estágio. Então, a gente tenta ir num semestre, né, colocar 3 turmas aí, acho que são 12 alunos por turma, basicamente, que a gente tem para poder orientar e trabalhar. E hoje a gente teve um colegiado extraordinário, que a gente conversou um pouco sobre esse ensino remoto do estágio. Amanhã teremos uma reunião do 9º período, que fazem estágio em saúde coletiva e materno-infantil, sobre essas questões do estágio. Amanhã a gente vai ter uma reunião com eles, tanto a coordenação de curso como a coordenação de estágios. E na semana que vem o NDE também vai se reunir para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa questão do estágio remoto, né, que veio aí tanto na portaria do MEC, como também nas resoluções SEGs aqui da UFRJ, permitindo esse estágio remoto e qual seria a possibilidade de fazer esse estágio remoto. Mariana, agora é com você. Obrigada. Obrigada a você, Mônica. Então, temos aí uma situação, me parece um pouco consensual das universidades aqui presentes, né? Que a importância do estágio presencial acontecer e, a priori,
a gente não tem elementos que justifiquem que a continuidade das demandas acadêmicas sobreponham a importância do corpo estar dentro de um campo de estágio, né? Da questão visual, das questões sensoriais, do ver a relação dos colaboradores entre si, de ver um cozinheiro, um chefe de cozinha atuar na prática, né? Olhando os seus gestos, olhando as suas falas, a forma como se dá a liderança ali dentro, a forma também como a nutricionista se coloca nas situações adversas. A gente sabe que a alimentação coletiva, cada dia é um flash, né? Então a gente tem muitas questões que envolvem situações que demandam um planejamento imediato, na verdade uma ação um pouco imediata, porque são imprevisíveis. Então a gente escapole dessas vivências na medida que a gente se coloca numa situação remota. A gente entende as ansiedades e as demandas também desses alunos que estão por se formar, mas não somos nós somente que estamos nesse momento estagnados, outras instâncias, inclusive, da universidade estão no modelo remoto, então, desde emitir certificado até, enfim, questões burocráticas que vão ser necessárias para o processo de conclusão do curso também estão num ritmo desacelerado. Acho que é importante dizer que o nosso Conselho Federal de Nutrição se posicionou contra, já sinalizou isso há 7 dias nos seus canais, né? Há 7 dias atrás, nos seus canais, dizendo que irá recorrer na Justiça sobre a possibilidade de um estágio remoto, e o CRN também está analisando toda essa situação e vai se colocar muito em breve, né? Essa informação foi me passada pela uma das pessoas que compõe o Conselho Regional nosso, 4, né? Eu vi que tem gente também de fora, tem de São Paulo aqui, mas muito em breve a gente vai ter também dos conselhos um posicionamento sobre isso. A Flávia já iniciou um pouco essa segunda rodada, infelizmente essa é uma conversa que se inicia, ela não tem fim nessa live, imagina, não seria mesmo o caso, porque acho que a gente está numa situação com muitas camadas, né? A questão não é simples, né? Seguir ou não a formação, acho que é um pouco mais do que isso. Mas eu acho que se inicia aqui uma conversa, espero que a gente tenha novas rodadas. Eu vou precisar que a gente finalize 18h30, já antecipadamente eu quero agradecer mais uma vez, e eu gostaria que nessa última rodada que a gente pudesse mais ou menos se manter, sem ser muito ortodoxo, talvez muito rígido, mas só para que todos pudessem se colocar. Quais são as reflexões finais que vocês trazem para essas pessoas que estão nos escutando? Acho que a Flávia já iniciou falando um pouco sobre as preocupações dela do que vem no pós-pandemia. Não sei quando será esse pós-pandemia, porque a gente tem uma sinalização da própria Fiocruz dizendo que isso tem uma duração de torno de 2 anos ou mais. Eu acho que isso fica com a gente um tempo, então a gente vai viver nesse momento de cuidado bastante rigoroso durante um tempo, mas eu acho que a gente tem muita coisa a discutir, inclusive as questões relacionadas uma coisa que parece pequena, mas que tem impacto muito grande na sustentabilidade, que é o planejamento de cardápios, né? E como que a gente está dialogando com a natureza de uma forma mais ampla nas nossas unidades. A gente não está falando de 1 ou 2 refeições, a gente está falando de milhões de refeições aí por dia. Então, a gente tem um papel bastante importante nas questões de sustentabilidade que tem relação com a pandemia que a gente está sofrendo agora nesse momento, né? Então, seria uma mensagem final, vocês fiquem à vontade a respeito tanto do estágio, ou alguma consternação, ou aflição, ou mensagem final de esperança a respeito da nossa área e de como vocês veem o nosso futuro próximo, né? Em relação a todos esses elementos que a gente colocou aqui hoje. Suzana, você pode começar? Posso. Tá ligado? Tá, né? Tá. Bom, eu acho muito difícil a gente assimilar, assim, o processo de assimilação da situação que a gente está vivendo, eu acho que não é fácil, né? Talvez, por conta disso, a gente tente meio que normalizar, né? Assim, algumas situações ou atividades que a gente tenha para dar a sensação de que a gente não está
Eu acho que talvez tenha esse componente, né? Porque se a gente for pensar, o nosso cotidiano ele mudou assim drasticamente, né? Assim, sem de um dia para o outro, né? Em 24 horas a gente então teve assim impactos em todos os aspectos da nossa vida, do nosso cotidiano. Então acho que isso é muito difícil assimilar essa ideia, é muito difícil conviver com isso, é muito difícil conviver com a dificuldade de prever, de estimar, de planejar, né? A gente está meio sem chão. Então, acho que... Mas é uma situação que atinge a todos, né? A todos e a todas, não é algo em particular de uma área ou de outra. Eu acho que em algumas áreas isso é muito mais drástico. Eu acho que, né, a área de saúde, que está hoje na linha de frente da pandemia e da Covid, estão passando situações, né, dificílimas, merecem toda a nossa solidariedade. Acho que a gente tem que agradecer demais a isso, mas acho que é o exercício, como eu comentei no primeiro momento, de paciência mesmo, né, de a gente conseguir assimilar essa dificuldade de ter paciência, que acho que não sei quanto tempo, falam que apressadamente, talvez até o final do ano já se tem uma vacina. Eu acho que, na realidade, essa normalidade que a gente tanto anseia, ela só vai ser possível com uma vacina. Então, assim, não só as nossas atividades profissionais e para o aluno, a ansiedade dele concluir o curso é absolutamente compreensível, mas eu acho que, infelizmente, nesse momento, estamos todos em um certo compasso de espera e para ver exatamente como que as coisas vão. Como eu comentei, eu acho que eu não sou muito otimista em relação aos nossos próximos meses. Tomara que a gente consiga superar essa crise, que ela vai ser política, social, econômica, né? E aí mais um tsunami na nossa vida. Em relação ao estágio, um único elemento que a gente pensa muito, eu considero que do conteúdo que a gente tem nas nossas disciplinas, por exemplo, a Flávia comentou que é impossível reproduzir, né, remotamente o que a gente vive, isso é totalmente correto, mas acho assim que eu sempre considero que a principal dificuldade na gestão de uma UAM, e converso isso muito com os alunos, é a gestão de pessoas. Então, assim, a gente trabalha com o planejamento de cardápio, a gente resolve, a gente controla isso, controla o gasto, controla o custo, controla o estoque, né, as condições higiênicas sanitárias. Agora, as pessoas são algo difícil, né? Porque cada um é de um jeito, cada um tem expectativas, as relações sociais elas são atravessadas de afeto, de raiva, de expectativas, enfim. Então, eu acho que isso a gente perde, né? Em especial, é uma experiência que, né, qualquer atividade remota, mesmo aqui a gente, né, tenho certeza que se a gente tivesse presencialmente, a gente, né, talvez fosse muito mais caloroso no sentido da gente, né, se aproximar, tal, enfim. Então, eu acho que, assim, óbvio, a gente não decide nada sozinho, né, a gente tem um coletivo que pensa e nós estamos um pouco com a Flávia, a gente ainda não chegou ainda uma decisão na UERJ que seja coletiva, mas isso eu acho que é um processo, isso vai acabar acontecendo. Eu acho que se eu tiver que defender, eu vou continuar defendendo que a gente espere e não perca a oportunidade dos alunos de viver essa experiência em qualquer que seja a área presencial, porque faz muita diferença e, assim, é um ganho da formação que não é possível substituir nem reproduzir de forma remota. Bom, aproveito para agradecer. Acho que essa primeira iniciativa a gente, né, tem que talvez faça um esforço, mesmo que a coisa volte dentro de uma certa normalidade, a gente continuar discutindo. Acho que é uma discussão que, para mim, é muito importante. Então, assim, obrigada. Bom rever um monte de gente que está aqui, com os nomes que eu estou vendo que em algum momento eu já convivi. Então, obrigada, gente. Até uma próxima e espero que ela aconteça rápido. Certo, Manuela. Oi, então, eu fiquei aqui pensando muitas coisas dentro do que a gente já tinha conversado
no nosso grupo, né, de alimentação coletiva lá da UF, e eu vejo que assim, a alimentação coletiva nesse momento e daqui para frente vai sofrer e sofreu muitas transformações, né? Então assim, acho que além da questão do estágio, né, e aí como a Flávia colocou, essa questão da relação de trabalho, né, do que acontece dentro das unidades, enfim, dentro da alimentação coletiva, acho que isso vai ser uma mudança muito grande, né, do ponto de vista estrutural, logístico, comportamental. Então, acho que a gente tem muitas mudanças pela frente para a gente tentar se adaptar ao que seria próximo da nossa normalidade, não sei, né? A gente tem muitos questionamentos em relação a isso, né? Lá na UF a gente se reuniu até para entender como é que seria uma suposta volta, por exemplo, dos restaurantes universitários, né? E assim, a gente começa a perceber a quantidade de detalhes que a gente tem em relação à alimentação coletiva que a gente precisa pensar, né? E que talvez não tenha sido pensado até agora, e enfim, pensando isso para o estágio, né? Como é que a gente colocaria o nosso aluno nessas condições, né? Dentro dessas características diferenciadas do momento que a gente está vivendo agora, né? Então, eu fico muito reflexiva em relação a isso, né? De como a gente teria aí, num futuro, espero que próximo, né? O retorno das nossas atividades presenciais e de que forma, né, pensando nessas mudanças todas que irão acontecer dentro da alimentação coletiva, e concordo com a professora Suzana nessa questão do que quando a gente está aqui fazendo essa troca, né, de uma forma remota, a gente não tem as mesmas emoções que a gente teria se a gente estivesse da forma presencial, que dirá uma prática profissional dentro da alimentação coletiva, que a gente sabe que existem vários vieses, né? E como você tinha falado, Mariana, né, a gente tem a questão da liderança, né, a gente tem a questão das relações entre os funcionários e a nossa relação enquanto nutricionista, enquanto preceptor, enquanto aluno, que eu acho que são coisas que não tem como a gente passar de uma outra forma que não seja presencial, né? E que a gente não pode perder isso, porque isso faz parte da essência da nossa profissão, né? Eu acredito que esse momento aqui que a gente está tendo, eu fiquei muito feliz de poder participar, né? Porque eu aprendo também nesse momento, né? Aprendo com vocês e faz a gente pensar cada vez mais, né? Dentro da nossa prática enquanto docência, né? E agora lá na coordenação de estágio, para a gente pensar, porque isso é um momento completamente atípico do que a gente já viveu, né? Completamente fora do que a gente já experienciou. E a gente tem que criar e formular ideias pensando no que vai ser, né? E eu acho que isso para mim é muito angustiante. Eu não sei, tentando aqui dividir as minhas angústias, né? Mas quando a gente pensa no que vai ser sem ter uma certeza, né, frente ao cenário que a gente está vivendo, é angustiante, tanto para a gente, né, enquanto professor, quanto para os alunos também. E eu acho que assim, esses momentos de debate, de troca de informação, são super importantes, né? Até me coloco aqui à disposição para a gente, em um outro momento, poder se juntar novamente, né? E quem sabe daqui para frente, né, criar um grupo que possa pensar a alimentação coletiva dentro aqui, né, das nossas realidades, né, enquanto universidade, para a gente poder pensar isso lá na frente, porque além dessa questão que a gente está vivendo agora, eu acho que a gente tem outras questões que permeiam todas as universidades, que é a questão das vagas de estágio, né, desse momento de preceptoria, né? Então acho que tem muitas coisas que, além do que a gente está vivendo agora, né, a gente, de uma forma coletiva, a gente poderia compartilhar, dividir, né, essas informações. Então, assim, eu acho que é basicamente isso. Eu fico aqui muito reflexiva, né, e agradecida também de poder participar desse momento, porque a gente precisa fazer isso, a gente precisa trocar, né? A gente precisa fazer essa troca, esse compartilhamento, para a gente tentar ter um norte, né? Pensando que o que a gente tem hoje
pela portaria, né, que 544, não é nada assim tão conclusivo, né? Porque quando passa para a gente que a gente pode fazer alguma coisa que seja remota, a gente vai ter que decidir isso dentro das nossas características, dentro né, das características do nosso curso, dentro das universidades, dos nossos alunos. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar e pensar coletivamente, né, como a gente está fazendo aqui. Certo, esse é o espaço. Obrigada, tá, gente? Esse é o espaço mesmo de troca de ideias, né? Longe da gente querer chegar a conclusões, que as ideias precisam maturar até se tornarem decisões. Então, é a ideia de troca mesmo. Então, por fim, a Flávia. Sim, eu na verdade, queria só retomar da fala da Suzana, né? Quando ela fala que a gente precisa de calma, eu concordo com ela, né? Porque tem uma expectativa, às vezes, dos alunos, que parece que essa calma para decidir, né, essa reflexão, é uma inatividade, assim, é como se a gente não estivesse fazendo nada. E, na verdade, assim, ao mesmo tempo que a gente pontua essas questões da dificuldade do estágio remoto, né, da perda da qualidade numa situação assim, a gente não está negando que é legítimo, né, que o aluno queira se formar, né, mas o que eu pude perceber, inclusive com a fala de alguns alunos e entre os próprios professores, existe uma preocupação muito grande com a questão de segurança, né? Então, se por um lado tem uma questão de segurança para o estágio presencial, então estou botando mais lenha na fogueira, né? Para o estágio presencial, e aí pensando até que a gente está no Rio de Janeiro, a gente está falando do Rio de Janeiro, sim. Então a situação não está tranquila. A situação não está tranquila no país, mas assim, especialmente aqui, né, tem uma questão muito de como é que se desloca, né, para ir para um estágio presencial. Então, isso não está sendo esquecido, né? A gente está levando isso em consideração. Então, e isso nos preocupa. Mas, então, quando a gente pensa no presencial, a gente já está começando. Eu vi que tinha uma das perguntas aqui no chat falando de e quando o calendário retomar, como é que vai ficar a situação do estágio? Enquanto ele está suspenso, o estágio fica suspenso. Quando ele retomar, a pressão, possivelmente, para voltar a um estágio vai aumentar, né? E é esse cenário que a gente está tentando pensar. Então, não tem nada concluído, mas a gente já, inclusive, começou a pensar. E a possibilidade de, excepcionalmente, aumentar a parte teórica do estágio? Então, ter uma parte prática que aconteça depois e uma parte teórica que possa acontecer remotamente esse ano, enfim. Nada certo, mas são possibilidades que a gente vai precisar pensar, talvez, né? Para tentar minimizar o impacto. Mas o fato é que a gente já está impactado, todo mundo, os alunos que estão com a formatura atrasando, enfim. E a gente vai precisar, acho, na minha opinião, entender que tem limites que a gente não vai conseguir ultrapassar. Assim, por mais que seja criativo, dinâmico, sabe? E a gente tem muito isso, né? A gente precisa superar os limites, superar, ok, mas tem alguns que a gente vai esbarrar, né? Enfim, e a gente vai ter que lidar com os atrasos, o que precisa é dar garantia, por exemplo, que não resolve, mas eu sei que não resolve, é um paliativo, mas garantia de que em relação à integralização desse aluno, que ele vai poder, esse prazo de suspensão não vai contar, né? Para ele não ficar enforcado depois que ele tem que se formar, enfim, para não ser jubilado ou coisas desse tipo. Mas o fato é que a situação é muito delicada e a gente vai demorar um tempo ainda até discutir. E a Mariana bem lembrou, né, do CRN, do CFN, né, a posição até o momento contra, né, e a gente, em princípio, está corroborando com ela. E aí, só para fechar, Suzana, eu concordo com você, a gente começou essa conversa, veio essa suspensão, essa situação toda, mas eu acho que é uma boa oportunidade da gente alargar, inclusive, né? Uma coisa que a gente estava pensando sobre os estágios entre nós, mas alargar, inclusive, talvez para o restante, outras instituições do Rio de Janeiro. Vale a pena. Sim, sim, com certeza. Bom, brigadíssima por vocês serem super pontuais
na duração dessa última fala que a gente colocou aqui, porque a gente precisa entregar a sala. Mais uma vez eu quero agradecer, eu quero convidar todos que estão aqui que fiquem atentos, né, acho que os círculos de conversa que vão surgir, né, não só entre nós que já fizemos novas rodadas, tem muita gente que precisa falar e ser ouvida dessa área de alimentação coletiva. A Flávia colocou a questão do trabalho precarizado. Eu acho que quando a gente retornar às atividades de ensino, se a gente já falava sobre isso, acho que a gente vai falar cada vez mais, porque acho que a gente se encontra num momento onde essa comida transportada ela é muito presente, tanto nas dinâmicas de serviço de alimentação, quanto nas dinâmicas de convívio doméstico, né? E a gente sabe a precarização desse trabalho, o quanto que isso está relacionado à vulnerabilidade, e aí é uma questão interdisciplinar, como a Suzana colocou no início. A gente não está falando só de alimentação coletiva, a gente está falando de um ambiente que todos os profissionais, de alguma forma, são impactados, né? Eu acho que a gente tem um compromisso muito grande de tratar esse tema com os alunos que vão se formar, pessoas nutricionistas que vão cair nesse mercado, que precisam ter esse olhar bastante importante, voltado e humanizado para essas pessoas que estão trabalhando de forma muitas vezes precarizadas, e como que a gente lida com isso, né? Bom, muita coisa, eu quero muito agradecer os comentários, todos muito direcionando para o quanto foi positivo estarmos aqui trocando ideias. A gente não chega a conclusão nenhuma, né? Só de que bom que estamos pensando de forma bastante semelhante sobre a importância do corpo estar presente dentro do campo de estágio, o quanto isso é rico e quanto é insubstituível. A gente não sabe por quanto tempo a gente vai estar nessa situação, mas eu acho que essa troca, de alguma forma, essas decisões mais consensuais nos fortalecem enquanto unidades, né? Então, a gente tem o eixo, a gente tem 5, 6 professores, e é muito bom e nos ampara escutar que pessoas de outras instituições pensam de forma muito semelhante. Então, obrigada pela presença de vocês, que a gente possa, numa próxima, estar reunido novamente, que outras pessoas também possam estar conosco. Tem muita gente da área de alimentação coletiva, né, que pode somar não só com essa discussão, com outras muito ricas, né, que a gente vai cada vez mais ampliar nesse pós-pandemia, que a gente precisa repensar muitas coisas que a gente já vem repensando, mas eu acho que agora de forma um pouco mais aguda, porque o momento nos solicita isso. Então, obrigada, encerro aqui. Eu acho que a nossa live não fica gravada, então quem viveu esse momento, que bom. Não, vai ficar sem Até nada. uma próxima, tá bom? Vai ficar gravada. Fica gravada, mãe? Vai. A gente vai disponibilizar ela no festival de conhecimento que vai ter da UFRJ, do dia 14 a 24 de julho. É só acessar o site da PR5 para se cadastrar como ouvinte, é festivaldoconhecimento.frj.br. A gente gravou e vamos disponibilizar lá. Legal. Tá bom? Para quem tiver interesse. Beleza. Maravilha, Mônica. Obrigada. Tá bom? Tchau, tchau. Gente, obrigada, viu? Tchau, obrigada, gente. Foi ótimo ouvir ver os comentários de gente de Viçosa, de conhecidos. Foi muito legal. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau.